Muito bom dia, que Deus abençoe a todos vocês abundantemente em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. O que mais agrada a Deus é a expressão da nossa fé para com Ele. O que mais agrada ao Criador é a expressão de fé da sua criatura. Isso agrada a Deus. E é isso que torna o pecador justo diante dele. Deus aceita a oferta como uma expressão de fé. A sua oferta, a minha oferta, a nossa oferta, colocada no altar, representa a nossa fé, representa a nossa dedicação, o nosso respeito para com a sua santa palavra. Essa fé é que agrada a Deus. Por isso existe o elemento, o símbolo da oferta. A oferta simboliza a fé do ser humano no Criador. Ora, se a fé é o que agrada a Deus, se a fé é o que faz nos compreender a Deus, se a fé é o que nos faz temer a Deus, respeitá-lo, considerá-lo como primeiro na nossa vida, por outro lado, nós temos a incredulidade, o ceticismo, a descrença, que faz impedir a pessoa de chegar-se a Deus. É impossível a pessoa chegar-se a Deus sem fé. Por outro lado, é impossível a pessoa se aproximar de Deus, ser ouvido por Deus, quando ela esboça incredulidade na sua palavra. Nós vimos aí, anteontem, pegou fogo naquele mercado e apenas 2 Bíblias se mantiveram intactas. Deus guardou a sua palavra. Guardou a sua palavra. Para que todo o ser humano que tem juízo venha observá-la, venha beber dela e assim, então, receber a fé que agrada a Ele. Mas é importante você saber que se existe uma coisa que agrada a Deus, é a manifestação da sua fé nele. E se existe uma coisa que o aborrece, que o faz rejeitá-lo, é a descrença. Sim, a incredulidade, o ceticismo. Quando a pessoa descrê do Criador, ela está insultando o Criador, porque nada foi criado sem a palavra de Deus. Nada foi criado sem a palavra de Deus. Tudo veio à existência pela sua palavra. E a sua palavra é que torna possível o homem se aproximar dele, que dá ao ser humano conhecimento para poder amá-lo, reverenciá-lo, respeitá-lo, considerá-lo, temê-lo acima de todas as coisas. Então, você pode se avaliar, pesar a sua vida, olhar-se no espelho espiritual, obviamente, e avaliar se você realmente crê na palavra de Deus, então você está agradando a Deus. E a crença não é simplesmente, eu acredito. Não, isso não é suficiente.
A crença envolve uma entrega, uma obediência, respeito. A crença envolve uma entrega da própria vida ao Criador. E a descrença é justamente o oposto. Envolve descrédito, envolve desrespeito, envolve dúvida, medo, envolve, sobretudo, o pecado capital. Você sabia disso? Quando a pessoa descrê em Deus, ela comete o maior pecado da vida dela. É o pecado mortal, o pecado capital. Lembra que Jesus falou assim: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado. Primeira coisa que o Espírito Santo faz é convencer a pessoa do pecado. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela, antes de recebê-lo, ela se convence do seu pecado, porque o Espírito Santo faz isso. Então, quando a pessoa é convencida do seu pecado, então ela se convertendo, ela se voltando para Deus, então ela é perdoada, ela é justificada perante o Altíssimo, ela é merecedora diante do Altíssimo. Portanto, não há pecado maior. A incredulidade é pior do que adultério, roubo, mentira, assassinato, corrupção, tudo que é pecado. O maior dos pecados se chama incredulidade. Jesus disse, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. Por quê? Porque não creem em mim. Esse é o maior pecado. Não crer em Jesus é o maior pecado, se torna o maior pecado. Então, às vezes, a pessoa se condena porque cometeu um roubo, cometeu um adultério, uma traição, cometeu algo errado. Mas o pior do que ela cometeu é a sua incredulidade. Não crê no Senhor Jesus. Porque quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ela procura andar na justiça, fazer o que é certo, o que é correto. Essa integridade mostra, esboça a fé, a confiança, a crença da pessoa na palavra de Deus. Então, quando a pessoa é fiel a Deus, quando ela está convencida de que a palavra de Deus é a palavra de Deus, então ela se torna uma pessoa merecedora diante de Deus. Então está aí, o maior pecado é a incredulidade. E o que mais agrada a Deus é a fé. As duas coisas. Bacana, né? E é pela fé que a gente alcança o perdão, uma vida nova. É pela fé que nós alcançamos o trono da graça. É pela fé. Que Deus abençoe a vocês. Pense nisso e avalie-se, pese a sua própria vida diante desse conhecimento e chegando à conclusão de que você tem sido incrédula ou incrédulo, então volte-se para Deus, porque Ele quer ouvir o seu respeito, quer ver o seu respeito, quer ouvir a sua fé através da sua oração. Ele quer ver a sua fé através de atitudes corretas, de integridade, atitudes que venham honrar a justiça de Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.